Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 27 de janeiro de 2026, terça-feira à noite. São basicamente 11h51 da noite. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico. Tivemos dois eventos importantes na data de hoje. Saiu para nós o índice de confiança do consumidor referente ao próprio mês de janeiro, o resultado que veio abaixo da previsão que era de 90,6, e tivemos mais cedo o discurso do presidente Donald Trump. Basicamente valorizou dados econômicos do país, valorizou controle da inflação, o aumento do PIB, fez um aceno com a possibilidade da indicação de um novo presidente do Banco Central, o Fed, com a saída de Jerome Powell, prometeu juros menores, o que é uma ótima sinalização para os mercados de renda variável. Isso acaba atraindo mais institucionais a adentrarem nos mercados, inclusive o cripto, e minimizou o vandalismo ocasionado por militantes extremistas, financiados por ONGs progressistas, teoricamente contra a agenda do atual presidente. Então, basicamente, esse foi o discurso de Donald Trump. Tivemos um dia de caminhos opostos apenas para Dow Jones, a bolsa industrial, talvez com o resultado aí do CB, acabou recuando 0,83, S&P alta de 0,41 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma alta de 0,91. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo aí a bolsa de tecnologia e S&P. Tivemos no diário uma alta de aproximadamente 1%. Neste momento, para nós, preço a mercado 89.144 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise e quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada, até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente, recapitulando, nós fizemos aí uma atualização aqui ao que tange essa sequência lógica de fundos ascendentes. Então, temos aqui um suporte diagonal. Fizemos a identificação desses caras no dia de ontem, em relação ao volume, acabou superando aí os vendedores no domingo, que era um ponto muito positivo, e nós estávamos basicamente em uma batalha no instante da análise, que era a possibilidade de confirmação de rompimento aqui, né, pessoal, da média de 20 períodos. Então nós tínhamos aí uma expectativa de que no candlestick posterior houvesse aí a permanência dos compradores para que pudesse confirmar esse rompimento e, consequentemente, a busca por níveis superiores de preço. Acabou não vindo, né, pessoal? Não tem muito segredo. Aqui é basicamente o arroz com feijão de sempre, né? A missa ela é igual. Veio um posterior volume vendedor, zero confirmação, não acionou o gatilho, veio buscar níveis inferiores. A gente sempre, né, pessoal, atuando com mais conservadorismo aqui nas análises, a gente colocou a possibilidade aí, né, do mercado vir buscar a região de abertura e fechamento desses 2 dias, né? A gente menciona aí proximidade dos 86.650. Porém, devido à urgência aí de grandes institucionais, acabou, né, pessoal, havendo uma reação antes, né, do nosso ponto, na qual sabíamos que poderia haver essa, né, entrada dos compradores. Então, acabou vindo antes, o que é ótimo também, né, pessoal? Foi o que eu mencionei para vocês. Quanto mais longe, né, a gente permanecer dessa região, melhor, porque aqui é um ponto muito complicado, né? Como eu falei na análise de ontem, nós não temos abaixo dessa região, né, olhando para o passado, encontros, né, múltiplos encontros da abertura, fechamento e máxima e mínima de preço, ou seja, a gente perdendo essa região, né, poderia ganhar velocidade e buscar a região aqui
do nosso suporte secundário horizontal, próximo aí dos 80,650. Então, teoricamente, não foi o melhor dos mundos, mas, né, diante do que foi o dia, acabou concretizando aí pelo menos o sentido aqui da nossa análise, né? A gente poderia esperar a busca por essa região, acabou vindo antes, o que é perfeitamente normal. A urgência, né, destes institucionais adquirindo lotes de Bitcoin, infelizmente isso a gente não consegue ainda prever, pessoal. A gente tenta trazer um cenário, né, um contexto que faça total sentido. E aí tivemos, né, os compradores de fato reagindo já no período da tarde, né, fazendo com que o preço, né, buscasse aí a proximidade dos 89,5. Então, a gente ainda está no meio do percurso. Nosso objetivo primário é a região da média de 20 períodos aqui no diário, né? Até mesmo a proximidade aqui dos 91, fazendo alusão aqui, né, pessoal, à máxima aí da sexta-feira. Então, nosso objetivo é o encontro dessa região para posteriormente, né, a colheita de novas informações e novas evidências. Então, aqui é um ponto fritado, temos acumulação de lotes, a gente vai precisar analisar com muito carinho, né, a aproximação do preço, evidentemente acontecendo, porque teoricamente aqui é uma nova fase, então muita cautela nessa hora, justamente porque são pontos, níveis, né, importantes e que teoricamente estão, né, conflitados. Então, pessoal, resumindo aí para vocês, né, basicamente continuando aqui a nossa análise, a gente vê que aparentemente houve a confirmação aqui, né, pessoal? A gente vê que o fechamento desse candlestick que abriu a 1 da tarde tá quase que equivalente à média aqui, né? A gente ainda fica um pouco na dúvida, mas de qualquer forma o segundo veio fechando acima. Ao que parece, temos, né, essa confirmação e a gente fica na expectativa, tá? De encontrar esses dois alvos aqui dentro dessa região, justamente porque a gente precisa, né, ver o que, que será colocado para nós aqui, para sabermos, né, se a partir daqui iremos continuar ou será apenas aí, pessoal, um pullback, né, por parte dos compradores para posteriormente uma nova queda, enfim. Então, tudo isso precisa, né, estar no radar. Seria imprudente da minha parte confirmar para vocês de imediato de que iremos buscar já a região ali dos 94, 250, que é a nossa resistência mais próxima, posteriormente lá a região dos 98, enfim. Então vamos por partes, né? A gente vem fazendo os trabalhos aí a cada 24 horas. Temos um nível de assertividade bastante alto ao que tange, né, o cenário, a estrutura, acho que fica bastante evidente, né, para você que nos acompanha. E se você está chegando agora, recomendo que você assista as análises anteriores para você não pegar o bonde andando e acabar entendendo aqui todo o contexto, né, como é que funciona o nosso trabalho, as nossas análises, né, como é que a gente aplica esses princípios e fundamentos básicos, né, o price action em sua essência, né, justamente para poder, né, tentar te auxiliar da melhor maneira possível. Então, pessoal, a gente está no meio do caminho. Acho que o primeiro ponto onde os compradores, né, poderão atuar aí na eminência de manter o preço acima, né, teoricamente não faz muito sentido quando a gente analisa esses dois candlesticks, no caso ontem e hoje, né, pessoal? Tivemos a máxima aqui na segunda-feira, proximidade aqui dos 88,850. Posteriormente, na abertura, a gente veio buscar níveis inferiores para posteriormente, né, romper toda essa região. Então, talvez aqui, pessoal, preço evidentemente não indo de forma imediata para o nosso alvo, talvez proximidade aqui dos 88,850, a gente perceba os compradores querendo manter o preço acima, né, dessa região, evidentemente, perdendo novamente, né? Pode ser que
os grandes big players, né, acabam se complicando, né, perdendo dinheiro, enfim, talvez não faça muito sentido. É óbvio que a gente precisa considerar também, né, caso eles não segurem nesse primeiro suporte aqui, né, pessoal, a gente não pode nem considerar como suporte, mas uma referência primária aqui, né, pela proximidade do preço a mercado, né, talvez aqui seria outro ponto onde poderia haver aí uma reação novamente por parte dos compradores, né, caso aqui não tenhamos, né, volume suficiente, estrutura ascendente, reduzindo o tempo gráfico, buscando candlestick com padrão de força. Então, abertura e fechamento, região aí dos 88.300. Então, esses dois pontos aqui para mim, né, são os mais importantes deste momento para os compradores, ao que tange a manutenção do preço acima. Então, precisa ficar ligado aqui, pessoal. Provavelmente eles vão querer reagir. E não faz muito sentido, né? Pelo menos o que foi apresentado para nós aí nos últimos 2 dias, né? A perca destes dois níveis, né? E vindo buscar a mínima aqui do dia de hoje. Talvez não faça muito sentido. É óbvio que pode acontecer, pessoal. A gente coloca aí uma porcentagem menor. É óbvio que o mercado é soberano, é dinâmico, mas não faz muito sentido. Porém, né, talvez vindo, né, neste nível aqui, né, pessoal, na mínima aí nos 87.250, nós não tenhamos, né, a competência, né, falando pelos compradores, né, a amplitude aí de novamente, né, buscar o nosso objetivo, né, talvez venha a calhar, né, ou a falhar essa possibilidade, né, inclusive fazer até um topo menor do que esse anterior que foi formado no dia de hoje. Então, não faz muito sentido. Aí seria jogar água no chope, tá? Mas é uma porcentagem mínima, a gente deixa no radar da mesma forma. Acho que os dois pontos mais fortes para os compradores segurarem é esse primário, 88.850. Posteriormente, não havendo aí as condicionantes positivas, talvez no secundário 88.300, aí sim a gente possa ter os compradores agindo de uma forma mais enérgica. Beleza, pessoal? Então, esses são os dois pontos mais importantes. O terciário, a gente coloca uma mínima porcentagem, até porque não faz muito sentido, porém, o mercado, ele é cruel, pessoal. A gente precisa estar ciente disso, porque não havendo a performance, né? O mercado ele não colaborando, você precisa reagir e, obviamente, se estiver dentro de uma operação, zerá-la, né, e aguardar os próximos capítulos. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico, então, é basicamente isso. A gente está no meio do caminho aí do nosso objetivo. Acho que esses pontos precisam ser acompanhados aí com bastante cautela, mas, né, o cenário ainda se mantém estável, mesmo diante dos grandes desafios que teremos, né, acima aqui dessa região, né, pessoal? A gente precisa aí de algumas confirmações, mas, como eu mencionei, vamos por partes, sem atropelar o processo, sem pressa, obviamente, né, com o passar do tempo, as evidências serão colocadas aqui para nós e a gente vai trazer para vocês em primeira mão. Fechado? Acho que no gráfico então ficou ok. É, basicamente isso, não temos mais nada para fazer de alteração. Vamos ver o livro aqui, pessoal. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, 90 mil dólares aqui, pessoal. É o ponto ali próximo da nossa média de 20 períodos. Temos quase 21 milhões de dólares. Então, foi o que eu falei. A gente tem bastante dinheiro na mesa aqui. Tem um grande institucional posicionado para vender a este nível de preço. Então, é uma barreira. A gente precisa tomar cuidado, né, justamente porque está dentro aí, né, do nosso range de objetivo, né, pessoal, de alvo. Região dos 90 mil, bastante lote. Posteriormente, só mais acima, aí vem bem diluído, bem pulverizado, talvez um pouco mais de acumulação, somente lá na região dos 93, aí são quase 7 milhões de dólares, é uma barreirinha. Aí na região dos 95, a gente tem um pouco mais de lotes, quase 8 milhões e meio. Mas aí
A gente já está um pouco distante aqui do preço a mercado. Não precisamos dar tanta ênfase neste momento. E pelo lado dos compradores, um livro bem vazio aqui, tá, pessoal? Totalmente pulverizado. Acumulação somente, como ontem, na região dos 86 e 85 mil dólares. Também um pouco distante aqui, né, pessoal? Porém, total sentido, né? É o fim da linha do suporte, então não seja tão precipitado em achar que não haverá embate aqui, pessoal. Provavelmente em um futuro próximo acontecendo do preço retroagir novamente. Temos lotes posicionados aqui e os compradores tentarão de todos os jeitos, né, a manutenção do preço acima. Mais abaixo na região dos 85, aí já ficamos um pouco mais, né, distantes aqui da marcação. Talvez sejam lotes aí para simplesmente uma retração, pullback para bater cabeça, né? Posteriormente cai mais e aí o zigue-zague descendente, mas enfim, acho que isso é mais para frente, né, pessoal? Acho que nesse momento vamos torcer aqui para que continue, né, essa ligeira recuperação. É óbvio que tudo pode mudar, mas vamos fazendo aqui o nosso trabalho dia após dia, o trabalho de formiguinha, e retornaremos aí com as atualizações aqui para vocês no Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin é o carro-chefe do mercado, pessoal. Você sabendo analisar o principal ativo do mercado cripto, você sai na frente para operar outras moedas, porque tem uma forte correlação. Então, teoricamente, é o ativo que a gente dá ênfase aqui no canal, porque puxa as demais. Obviamente não é 100%, existe um caso ou outro em que o Bitcoin está subindo e outra moeda está caindo e vice-versa, mas na maior parte vocês podem perceber que quando o Bitcoin está performando, né, de uma forma bem positiva, acaba puxando as outras altcoins. Fechado, então, vou encerrando aqui, pessoal, já virou aí para meia-noite e 8. Vou encerrando a análise de hoje, agradeço imensamente sua presença aqui comigo e se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, fundamental aqui para o engajamento do canal, beleza? Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.